Olá, olá, meus amigos do rádio. Começando mais um episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Abraçando a nossa grande audiência, todos os nossos amigos que a partir de agora acompanham o nosso podcast aqui no nosso canal no YouTube da Rádio Web Rede Nova Estação. E não se esqueça de curtir, comentar e de compartilhar com os seus amigos. Estamos chegando, abraçando os nossos amigos do rádio. Muito obrigado a todos que sempre acompanham o nosso podcast. E hoje vamos estar aí falando, atualizando os nossos rádios ouvintes acerca da programação do rádio do período junino, período de São João. Já está acontecendo aí uma grande movimentação da imprensa pernambucana para maior e maior transmissão do São João do Nordeste, que é Campina Grande e a nossa querida Caruaru, que vai pegar fogo esse ano de 2026. E também Gravatá também está com a programação sensacional, maravilhosa, muitas atrações. E você já sabe, né? E nós estaremos com a cobertura, com a transmissão do São João 2026, mais uma vez, na cidade de Caruaru, como tivemos o ano passado, uma grande cobertura, foi muito bom e a gente espera por você, com a sua companhia, com a sua audiência, nesse ano de 2026. Além do desse período junino, período de São João, também esse ano é um ano das grandes coberturas também, né, das eleições que esse ano vai ter no mês de outubro para presidente da República, senador, deputado estadual, federal, né? E a gente também tem um compromisso de informar a sociedade, acompanhar a cobertura das eleições de 2026. É um ano muito importante para a democracia brasileira. É um ano que a gente estamos aí ansioso, aguardando para ir para as urnas, para votar, para colocar os nossos representantes a partir de 2027. E o rádio tem esse papel que sempre teve e sempre terá de informar, de levar informação para o seu público, para os seus rádios ouvintes. Também hoje queremos aqui destacar, queremos falar sobre o índice de audiência do rádio com a programação esportiva. Nesta última semana teve um registro muito extraordinário, uma situação bastante interessante da pontuação do índice de audiência do rádio com a programação, com a cobertura esportiva. O rádio vem se destacando, ganhando força cada vez mais em relação à programação esportiva. Por que isso? Porque antes do advento da internet, o rádio tinha uma força extraordinária, tinha uma audiência muito grande, mesmo com a TV aberta. O rádio sempre registrou um índice de ponto de audiência muito grande e muitas das vezes muito maior do que a TV aberta. Mas depois, com a inovação, com a mudança do advento da chegada da internet, as coisas começaram a mudar, a tomar outro rumo, outra proporção, porque aí veio chegando essas inovações da internet, aí veio o YouTube, né, com imagens mais apresentável, onde o pessoal podia assistir, ver, acompanhar. Aí veio também as outras plataformas, como o TikTok, o Kawaii, o Facebook, o Instagram, e por aí se foi desenvolvendo essas plataformas digitais de forma visual, para as pessoas assistirem, verem, e aí o rádio começou a entrar em uma situação, em uma decadência na questão de audiência, na questão de público. E daí as coisas mudaram a partir do momento que o rádio se adaptou com a inovação da internet e trouxe a internet para o rádio. E fez esse grande, podemos dizer assim, esse casamento que se casou muito bem, o rádio com a TV, porque hoje tudo é transmitido pelas redes sociais.
E com esse advento, com essa mudança, aí as coisas começaram a mudar. A mudar em que sentido? Em que âmbito? Por quê? O registro de audiência da programação esportiva do rádio, que é transmitido não só no rádio, mas também nas redes sociais, uniu ao útil e o agradável. E a gente teve aí um registro muito grande na rádio Cultura do Nordeste, né? Nesta última partida que teve da Copa do Nordeste, Fortaleza e Esporte, e teve um pico de audiência muito grande, que nunca visto no rádio. Não só pela força do rádio, né, pelo alcance do transmissor do rádio, mas também com a questão do índice de visualizações da audiência do YouTube pela internet. Então vocês vejam que é uma coisa muito interessante essa questão do alcance chegando a mais pessoas, porque o transmissor não tem esse alcance fenomenal, grande, que a internet tem. O alcance do transmissor muitas das vezes é restrito, muitas das vezes é limitado a uma cidade, um bairro, um estado. E a gente observa que o YouTube, a internet, vai além de fronteiras para outros estados, outros países, para o Brasil e para o mundo. Então tem também aí essa questão que tem que ser valorizada, e a gente tem que destacar a força do rádio na internet e esse alcance muito grande em questão da audiência, uma audiência qualificada, uma audiência muito grande que alcança muito mais pessoas. Isso é importante a gente destacar aqui acerca disso. E teve muitas mudanças importantes hoje que eu venho acompanhando nestes últimos dias, ouvindo, como eu gosto muito de ouvir rádio, né, e eu gosto de ouvir diversas rádios, então gosto muito de ouvir as rádios do interior, gosto de ouvir as rádios aqui da capital, e a gente vê hoje a participação, a interatividade do público através das redes sociais, que isso abrange para a audiência do rádio. Isso é muito importante. Você vê a gente trazer esse grande público. Se você for ver hoje nas redes sociais, quantas pessoas no Brasil e no mundo estão online nesse exato momento. Então você trazer esse público da internet para o rádio é você unir o útil ao agradável e ter essa força que o rádio já tem há muitos anos, mas aí você alcançar esse público jovem, esse público novo que está na internet, trazer para o rádio, isso é muito interessante, principalmente para podcast, para debate, que a população precisa muito de esclarecimento para tirar dúvida, para trazer conhecimento, para informar, para esclarecer. E um dos pontos importantes hoje que o rádio traz muito, com muita força, com muita veemência, são debates, são entrevistas, são assuntos relacionados à política, o que acontece nos bastidores da política em Brasília, trazendo para o público, para os ouvintes, para os mais leigos, muitas das vezes para as pessoas analfabetas, pessoas que têm pouco estudo, para trazer alguns esclarecimentos. E isso é importante, que é a função educativa do rádio, em trazer esclarecimentos e debates para tirar dúvidas da sociedade e para trazer ideias, propostas, como agora mesmo a gente teve aí uma série de entrevistas na Rádio Cultura, onde as pessoas, os pré-candidatos ou muitas das vezes candidato a algum cargo eletivo, trazer aí propostas e avaliações de governos anteriores e de assuntos interessantes falando acerca da política. Agora, o que eu trago aqui, ou que eu protesto, denuncio, o que eu não gosto, é de muitas das vezes ações no rádio de alguns companheiros nossos acerca da velha politicagem. Isso aí, meus amigos, isso é coisa antiga, que deveria já não existir mais, deveria já ter acabado com isso aí. Sabe por quê? Porque a politicagem no rádio, ou em qualquer meio de comunicação, já não digo da internet, porque a internet você vê de tudo. Não é a internet não é um mundo sem lei. A internet tem lei, né?
muitas das vezes as pessoas abusam, falam muito e situações, mas aí responde judicialmente, porque a internet não é um mundo sem lei, não tem lei. Então as pessoas têm que ter cuidado no que falam, no que se pronuncia, tá entendendo? Mas no rádio, como já tem mais de 100 anos, é um veículo de comunicação tradicional muito antigo, mais antigo do que a TV, né, que iniciou o pioneirismo da comunicação. Isso a gente já viu muitos anos, né, dos grandes debates do rádio acerca da política, mas o que a gente vê hoje em dia são muitos comunicadores, muitos radialistas, profissionais do rádio, que fazem os seus posicionamentos, fazem as suas colocações em relação a partido ou a político, em defendendo, fazendo palanques. Isso aí é uma coisa, meus amigos, que as pessoas têm que se conscientizar que a sua opinião é uma coisa. Você armar palanque para político, e muitas das vezes por conta de dinheiro, de interesse, é outra coisa totalmente diferente. Então a gente tem que aqui separar as coisas. O que é que eu devo falar, comentar, minha opinião acerca de qualquer situação, independente seja política ou não. E a outra questão é em quem eu vou votar, em quem eu gosto, em quem eu acho que vai me representar, isso ou aquilo outro. Aí já é outra situação. É como acontece hoje na internet, os influenciadores, né? Uma palavra até bonita, que a intenção de colocar esse nome influenciador é daquelas pessoas que trabalham na internet, que influenciam as pessoas a consumir um produto, a fazer alguma coisa. Então o interesse deles é de influenciar, de querer, de passar algum conteúdo, alguma situação, um assunto que vale trazer, despertar em você, que você siga, o que você faça, expor a opinião dele. Podemos fazer essa colocação. Agora, no rádio não existe amadorismo para influenciador. Não. O certo é certo, o errado é errado. Você tem que passar informação, independente que o seu político, ou seu estimado político seja errado, seja certo. Entendendo? Aqui é uma questão de profissionalismo, independente de qualquer situação. Agora, tentar influenciar as pessoas a votarem no seu político, no seu candidato que você acha que é certo. Então, isso aí aconteceu com um jornalista que perdeu o emprego porque o camarada, próximo da campanha, o guia eleitoral, que no período de campanha só pode falar de política o guia eleitoral. Guia eleitoral é obrigatório pelo Ministério das Comunicações, que todo meio de comunicação tem que ter aquele horário obrigatório para se passar o guia eleitoral, as propostas dos candidatos. E somente. O comunicador não pode falar de política, o ouvinte não pode falar de política no rádio, só é o guia eleitoral e acabou. E um cidadão, ele, pré-campanha, perto da eleição, que ainda não tinha acabado o guia eleitoral, ainda estava rodando o guia eleitoral, porque só pode depois da política. Enquanto o guia eleitoral estiver rodando na programação, não se pode falar sobre, principalmente, candidato. E o cidadão fez lá o seu jabá, falou e tal. Aí o diretor da rádio tomou conhecimento, o cara não ia querer levar a multa da justiça eleitoral. Ele ia querer levar a multa, ele não ia querer comer o pepino. E foi lá, desligou o camarada, demitiu, acabou. Foi-se embora. Aí o tal que foi demitido chegou nas redes sociais e começou a degredir a imagem do diretor. Não vou aqui citar nome por falta de ética. E tal, e tal. Mas o camarada sabe que a lei, a justiça eleitoral não permite. É só o guia eleitoral e acabou. Tá entendendo? Mas muitas das vezes ganha o dinheirinho por fora, cita meu nome e tal, e quer fazer campanha do camarada no rádio. Estão fazendo agora porque agora pode. Até agora porque estamos ainda em pré-campanha. Parece que se inicia depois de São João, lá para agosto, que se inicia
as campanhas, inicia mesmo o peca-pacapá, como se diz a história. Em agosto, junho, julho, né? Agosto, quando chegar lá para setembro, aí começa o guia eleitoral, acabou a mamata dos senhores estar falando de política no rádio. Entendeu? Defender a sociedade acima de qualquer coisa. O papel do representante do profissionalismo da comunicação é de informar, é de entreter, é de denunciar, é de cobrar as autoridades e não de defensor. Porque aqui eu não tenho, independente de qualquer situação, eu não tenho nenhuma procuração para defender político, nem contra e nem a favor. O papel, o profissionalismo é de informar, independente de quem seja o meu candidato ou não, o meu político ou não. O meu papel é esse, é de informar e acabou. Então as pessoas têm que se conscientizar nesse ponto, nesse sentido. E ver que a situação é essa, que você trabalha para o povo. Então o seu papel é isso, é de informar, independente do seu partido ou do seu político que você acha que está certo ou não. Então as pessoas têm que ver essa questão. Então o guia eleitoral, esse período de política, como é um ano eleitoral, no rádio, na comunicação, muita da gente que eu escuto o rádio aí no interior e que, não, porque o meu político é tal, e o fulano é ladrão, não presta, é isso, é aquilo outro, é safado, né? Pode falar à vontade, fazer os seus palanques, fazer campanha para A, para B e tal. Eu quero ver quando chegar o guia eleitoral se vocês vão ter coragem de estar aí defendendo os candidatos ladrões de vocês. Não vai, porque tem medo de perder a mamata. Porque muitas das vezes, se perder, feito esse cidadão que eu citei agora, aí ficar desempregado. Entendeu? Porque muitas das vezes esses babão vai procurar lá um trabalho na prefeitura ou no governo e muitas vezes leva um chute na bunda. Porque depois que ele se elege, ele não quer saber de ninguém mais não. Cada um que se dane, que se lasque. Já ganhei, já estou eleito e eu quero saber de nada. Agora, quando está em campanha, todo mundo é bom, todo mundo é santo, eu vou ajudar, eu vou dar emprego, eu vou indicar, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando está na campanha, depois que passa a campanha, se ganhar, aí, meu amigo, muita da gente fica a ver navio. Essa é a verdade. Então, muita gente tem que se conscientizar, se policiar, que realmente fazer o certo, fazer o correto. Entendeu? Então é sobre isso e nada mais. Então, meus amigos do rádio, a gente vive um momento muito delicado. A gente entende que vivemos num país livre de direito democrático, que a gente pode expressar as nossas opiniões, mas hoje a censura é muito grande, o cala-boca é muito grande, pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro no rádio, então a gente tem que pisar em ovo, tem que saber o que vai falar, né? Hoje é uma situação muito delicada, já nas redes sociais a gente já tem um espaço maior para poder omitir nossas opiniões, para poder falar, denunciar, cobrar e de esclarecer, de mostrar à sociedade as coisas, de abrir os olhos do povo, porque muitas das vezes a situação está na frente do indivíduo e o cara está cego, parece que ele não está vendo o que está acontecendo na sua frente, e precisa de pessoas para dar orientações e para tentar influenciar, tentar converter aquele camarada em ver que aquilo está errado e que precisa mudar, que precisa de mudança. É sobre isso. Então, já estamos finalizando mais uma edição do nosso podcast, Os Amigos do Rádio. Mais uma vez digo a vocês, não se esqueça de curtir, comentar e de compartilhar este vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E você, meu amigo, você, minha amiga do rádio, que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho para você receber as notificações aqui no nosso canal do YouTube da Rádio Web Rede Nova Estação. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio, né? Fique com Deus. Um grande abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Tamo junto e misturado.
E esse episódio especial vai estar daqui a pouquinho no meu canal no YouTube da Rádio Web Rede Nova Estação. Um abraço, tchau, tchau.